falar sobre a importância das árvores para o ciclo das chuvas e seus benefícios. Porém, para entender melhor sobre esse assunto, precisamos compreender o que é chuva. A chuva é uma das fases do ciclo da água. O ciclo da água também pode ser chamado de ciclo hidrológico. Podemos conceituar o ciclo hidrológico sendo o movimento permanente da água. Ela pode estar presente nos oceanos, nos continentes e na atmosfera. Esse ciclo é o modelo pelo qual se representam a interdependência e o movimento contínuo da água nas fases sólida, líquida e gasosa. O ciclo hidrológico ou ciclo da água é composto por fases: a evaporação e a evapotranspiração, a condensação do vapor da água formando nuvens, a chuva ou a precipitação, o escoamento e infiltração. Vamos agora ver o que acontece em cada uma dessas fases. A fase da evaporação e evapotranspiração é muito simples. A água dos rios, lagos e oceanos esquenta e evapora. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Já a transpiração consiste no processo que ocorre quando as plantas retiram a água do solo pelas raízes. Essa água é transferida para as folhas, que por meio da transpiração libera a água para a atmosfera. O conjunto formado pela evaporação mais a transpiração recebe o nome de evapotranspiração. Após a evaporação, o vapor da água fica na atmosfera, umidificando o ar e se movimentando com o vento. Quando atinge regiões mais frias, que possuem também partículas de poeira e poluição em suspensão, o vapor se condensa e forma as nuvens. As nuvens são, então, água condensada em torno de partículas. Essas nuvens podem ser formadas de várias formas. Pelo processo de convecção, que é o aquecimento do solo, que faz com que a água que ali está e o vento que encosta nessa superfície se aqueçam e subam fixando em uma massa de ar. Pelo processo de convergência do ar, as nuvens se formam quando várias massas de ar se encontram em um determinado local. E por uma questão de concentração das massas de ar, elas sobem. Esse encontro pode ser de uma massa de ar frio, que tende a ficar mais para baixo, e uma massa de ar quente, que é empurrada para cima. Já pela topografia do ambiente, as montanhas empurram as massas de ar existente para cima, que por sua vez se concentram na parte mais em cima da montanha, formando nuvens. A precipitação é uma condensação que acontece com as gotículas de água que estão na nuvem. Essa condensação faz com que esse gás de água se transforme em líquido e caia em forma de chuva. Pode ocorrer também que a mudança de temperatura seja tão brusca que as gotículas de água passem diretamente para o estado sólido. Dessa forma, a água cai em forma de gelo, como é o caso da chuva de granizo ou neve. A infiltração é basicamente a chuva que acabou de cair da nuvem, chegando e penetrando no solo. Mas essa infiltração pode ser afetada por vários componentes do ambiente, como o volume pluviométrico, as características do solo. Existem solos arenosos ou fofos, que facilitam a infiltração da água no solo. A cobertura vegetal do solo, as ruas pavimentadas, a declividade das encostas, a umidade do solo e a ocupação do solo para a agricultura, para construções de residências ou indústrias, ou para estradas, também podem alterar a infiltração da água no solo. A percolação é um tipo de infiltração da água na parte mais profunda do solo. Por meio dela, a água chega a atingir outras camadas do solo e os reservatórios subterrâneos de água, conhecidos como lençóis freáticos. Já o escoamento superficial acontece quando o solo está tão úmido que a água não consegue mais infiltrar nele. Então, a água vai escorrer por cima do solo sem que haja infiltração. Isso só vai acontecer quando houver muita umidade relativa nesse solo. Conhecemos até aqui o ciclo hidrológico.
Mas como as árvores influenciam nos ciclos das chuvas? As plantas são as maiores consumidoras de água e é por meio das raízes que as plantas absorvem a água. Em um processo natural, a água vai em direção às folhas. Já as folhas a utilizam para fazer a fotossíntese ou a liberam para o ambiente por meio do estômago, que garantem a realização das trocas gasosas da planta com o meio. As raízes das árvores, ao estarem fixas no solo, fazem com que o solo fique mais fofo, permitindo assim que a água infiltre no solo com mais facilidade e percole até os lençóis freáticos. Os materiais, como folhas, galhos das árvores, quando caem na terra, se decompõem e formam a serrapilheira, que desempenha um papel importante na infiltração da água no solo, pois ajudam na infiltração lenta da água, diminuindo o impacto das gotas da chuva caindo diretamente no solo e também dificultando a formação de corredeiras que roubam nutrientes do solo. Então, se tirássemos todas as árvores existentes em um determinado morro, por exemplo, para construções de casas, estradas, o que aconteceria neste local? Como não existiria mais a vegetação, porque as árvores foram derrubadas e retiradas, não teria as raízes das árvores para a água descer e sustentar o solo. Então, o solo ficaria encharcado e deslizaria. Vimos que a evaporação das águas, tanto dos rios e oceanos, como pela transpiração das plantas, é o início do ciclo hidrológico. Isso significa que para acontecer as precipitações é necessária umidade relativa no ar, que é na verdade a quantidade de água no ar. A presença de uma maior cobertura vegetal influencia nessa quantidade de umidade presente no ar. A maior parte das florestas existentes é a grande emissora de umidade por meio do processo de evapotranspiração, que já vimos anteriormente. A floresta amazônica, por exemplo, possui essa característica. Uma árvore de 10 metros é capaz de bombear para o ar mais de 300 litros de água por dia. Neste caso, evapora-se a água presente em suas folhas e também a água presente abaixo do solo, que é captada pelas raízes. Você sabia que a idade das árvores e o tamanho delas também interferem na infiltração da água no solo? Sim, é verdade. Quanto mais idade e mais altas forem as árvores, maior será a taxa de infiltração da água no solo. Por isso, tamanha é a importância de preservar a mata nativa para o ciclo da água. Podemos observar que a ocorrência das precipitações de uma região com pouca vegetação é diferente da ocorrência das chuvas de uma região coberta de vegetação. Esse fator é justificado pela presença do processo de transpiração das plantas, ou evapotranspiração, na área onde há mais vegetação e, consequentemente, as ocorrências das chuvas. Já nas áreas com pouca vegetação, esse fenômeno ocorre com menos frequência. Já conseguimos perceber que as florestas possuem um papel importante nos ciclos das chuvas. Que tal agora conhecer as características dos biomas brasileiros? O Brasil possui 6 grandes biomas: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, Pampas, Caatinga e Pantanal. O bioma Amazônia é o maior do Brasil e se estende pelos estados do Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso, parte do território do Maranhão e Tocantins. Na floresta amazônica, as árvores são altas, com folhas largas e muito próximas umas das outras. Segundo alguns pesquisadores, ela abriga cerca de 30 milhões de espécies de animais, mais de 2.500 tipos de árvores e mais de 30 mil espécies de plantas. Na floresta amazônica, algumas árvores são imensas, muitas com mais de 50 metros de altura, o que equivale à altura de um edifício de mais de 15 andares. Na região amazônica, chove bastante e sua bacia hidrográfica é a maior do mundo. Ela cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. A Mata Atlântica é uma região com muitas serras e morros. Sua extensa área está localizada
do litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o bioma é a Mata Atlântica. Hoje ela ocupa menos de 7% do espaço original. Ela continua ameaçada pela falta de planejamento no que diz respeito à urbanização das cidades, pelas atividades agrícolas e pelas construções de estradas. As áreas preservadas desse bioma estão situadas, em sua maior parte, nas regiões montanhosas e de difícil acesso. Esse bioma também se caracteriza pela presença de árvores de médio e grande porte, que formam uma floresta densa e fechada. Além disso, as árvores de grande porte formam um microclima na mata, produzindo sombra e umidade. Por isso, suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas. A vegetação do bioma do Cerrado é baixa, com árvores pequenas, é a savana mais rica do mundo, ou seja, com maior biodiversidade. Ele abriga cerca de 11.600 espécies de plantas nativas. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. O bioma cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal. Nos pampas, a vegetação é composta de gramíneas e de outras plantas rasteiras. As paisagens naturais dos pampas são variadas de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma dos pampas está restrito ao estado do Rio Grande do Sul. O clima dos pampas é bem ameno, com temperaturas médias anuais que não costumam ultrapassar os 20 graus. As estações do ano são muito bem definidas e as chuvas bem distribuídas ao longo da sucessão dos meses. Na Caatinga, temos a presença da vegetação de arbustos espinhosos e espécies variadas de cactos. A vegetação da Caatinga tem como característica principal o fato de não se adaptar à aridez do solo e à escassez de água na região. O bioma da Caatinga engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e no norte de Minas Gerais. O clima da Caatinga é tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas. Ele é caracterizado por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de seca. O Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. O Pantanal sofre a influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O clima é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Na estação seca, praticamente não chove. As precipitações, cujo nível varia de 1.000 a 1.400 milímetros por ano, concentrando-se de novembro a abril, quando a temperatura média é de 32 graus. Nesse período, ocorrem cheias e, em decorrência dos numerosos rios e do relevo plano, formam-se extensas áreas alagadas. Depois de conhecermos nossos biomas brasileiros, vamos ver agora quais os benefícios que a presença das árvores traz para os ciclos das chuvas. Suas raízes ajudam a água a percolar até os lençóis freáticos. São responsáveis pela evapotranspiração. Sustentam o solo e evitam deslizamentos. Formam as serrapilheiras. Amortecem o impacto da água da chuva no solo por meio de suas copas. Promovem a estabilização da temperatura pela evapotranspiração e presença de nuvens que barram parte da irradiação solar. Auxiliam na manutenção da qualidade da água pela filtração, evaporação e evapotranspiração. Ajudam na manutenção da qualidade do ar em relação à pureza e umidade relativa pela presença das nuvens e chuvas. Então, agora que temos um pouco mais de conhecimento sobre a importância das árvores para os ciclos das chuvas, podemos falar sobre as degradações das florestas e por que é tão importante que elas sejam preservadas. As florestas brasileiras vêm sofrendo ao longo dos anos com desmatamento. As florestas nativas dos biomas vêm sendo derrubadas,
principalmente pelas ações humanas, como a extração de plantas e madeiras, e pela expansão urbana. Essas ações praticadas pelo homem interferem na crise hídrica e no clima global das regiões do Brasil. As folhas secas, a queima de lixo, os acampamentos são algumas das principais causas das queimadas. E ela, por sua vez, contribui e muito para as estiagens. Você já ouviu falar que o desmatamento da floresta amazônica interfere no clima da região sul do Brasil? Pois é. Apesar da floresta amazônica localizar-se na região norte do Brasil e ficar bem longe de onde moramos, ela interfere sim no clima da nossa região. Isso ocorre porque na Amazônia as grandes árvores são responsáveis por captar a água do subsolo profundo. Alguns estudos mostram que com a transpiração das plantas, essa água capturada vai para a atmosfera sob a forma de umidade e é transportada pelo vento até o sul do Brasil. O ano de 2020 não foi muito bom para Santa Catarina, pois o estado registrou a maior escassez de água dos últimos 14 anos. O desmatamento é um dos principais fatores que geram a escassez da água, pois quanto menos árvores estiverem transpirando, menor será a umidade do ar. Porém, é preciso lembrar que além do desmatamento, a geração de resíduos sólidos, a expansão demográfica, a intensificação da área do cultivo, a pavimentação das ruas e alguns desastres ambientais também são fatores que interferem na escassez da água. Em relação ao desmatamento, existem dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020, se comparados com os registrados nos 12 meses anteriores. É importante lembrar que a preservação está prevista no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ela impõe que a utilização da floresta amazônica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense e da zona costeira deverá se dar dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. No decorrer dessa palestra, percebemos que as árvores estão intimamente relacionadas com os ciclos das chuvas. Então, para concluir, é importante lembrar que apesar das denominações água superficial, subterrânea e atmosférica, salienta-se que na realidade a água é uma só e está sempre mudando de condição. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. E é por isso que o meio ambiente precisa ser preservado como um todo. Somente dessa forma, o meio ambiente estará ecologicamente equilibrado e ficará disponível para gerações presentes e futuras. Obrigado por sua atenção. Até a próxima!